Olá, muito boa tarde. O valor da vida vai estar em debate esta sexta-feira na apresentação do livro E Deus Fez Célula. António Pinheiro Torres escreve o prefácio deste livro e é hoje convidado do programa Eclésia para nos falar do livro e da problemática que analisa. Primeiro mostramos algumas notícias da atualidade religiosa. Um abraço pela paz. Foi assim que o Papa e líderes religiosos de todo o mundo viveram uma jornada de oração e diálogo interreligioso em Assis. O Papa Francisco visitou a cidade italiana de Assis para um encontro interreligioso pela paz, num dia em que a Igreja Católica viveu uma jornada mundial de oração por esta causa, num mundo em guerra. Pace, pace. Que il nostro cuore sia un cuore di uomo o donna di pace. E oltre le divisioni delle religioni, no? Tutti, perché tutti siamo figli di Dio. E Dio è Dio di pace, non esiste Dio di guerra. Quello che fa la guerra è il maligno, è il diavolo, che vuole uccidere tutti. O Papa saiu de helicóptero para Assis, onde foi recebido por vários responsáveis religiosos antes de cumprimentar refugiados e representantes das várias confissões presentes no encontro de oração. Francisco esteve durante mais de uma hora a cumprimentar os participantes, incluindo o padre português José Tolentino Mendonça. Depois do almoço com refugiados e vítimas da guerra, tiveram lugar vários momentos de oração, incluindo a celebração ecuménica na Basílica de São Francisco, durante a qual se acenderam velas para evocar os vários países em guerra. Implorano pace le vittime delle guerre, che inquinano i popoli di odio e la terra di armi. Implorano pace i nostri fratelli e sorelle che vivono sotto la minaccia dei bombardamenti o sono costretti a lasciare casa e a migrare verso l'ignoto, spogliati di ogni cosa. O encontro de Assis concluiu-se com a assinatura e proclamação de um apelo de paz entregue pelos líderes religiosos aos responsáveis políticos e diplomáticos. Depois da Jornada Mundial da Juventude, os jovens portugueses aproveitam o oxigênio de Cracóvia e programam novas atividades. Os responsáveis da Pastoral Juvenil em Portugal estiveram reunidos para avaliar a participação portuguesa nas Jornadas Mundiais da Juventude em Cracóvia e ainda para programar novas atividades para os tempos mais próximos. O oxigênio da misericórdia que trouxeram da cidade polaca ainda é visível nos jovens portugueses. Está bem conservado e está para movimentar e impulsionar este caminho que o Papa nos desafiou, não é? É sobretudo o caminho da misericórdia, não é? O caminho de trazer para a vida as bem-aventuranças, de transformar este mundo, tornando-o mais misericordioso, mais fraterno, mais humano, mais solidário. Portanto, está bem vivo, está bem forte o oxigênio, porque a experiência das jornadas é sempre uma experiência inolvidável, não é? E é uma experiência marcante, não é? Essa é a beleza de se participar nas Jornadas Mundiais da Juventude, em que o encontro de todos os jovens do mundo com o Santo Padre e este entusiasmo vibrante e alegria que se viveu na bela cidade de Cracóvia, na Polónia, à luz do tema Felizes os Misericordiosos, e beber da espiritualidade e desta identidade como cristãos, faz-nos regressar para as nossas vidas, para as nossas paróquias, e dessa forma faz-nos pulsar.
Depois do sucesso das Jornadas Mundiais da Juventude, que contaram com cerca de 7.000 jovens portugueses, a Pastoral Juvenil vai ter um lugar central nas celebrações do centenário das aparições em Fátima. É a continuidade de Cracóvia, dar continuidade aos desafios que nos ficaram das jornadas, ao aprofundamento das jornadas, e outro desafio é inserirmos na preparação, inserimos na Igreja Portuguesa na preparação do centenário das aparições de Fátima. Portanto, já hoje apresentamos uma proposta de itinerário de preparação para este centenário. E a mensagem que o Santo Padre e os desafios e o convite que ele nos lançou permanentemente nas jornadas continua a ecoar. E se o amor é um som que reclama um eco, então eis que a Pastoral Juvenil e todos os jovens, desta forma direta, assumem este compromisso para que, então, se continue a vivenciar e a participar em todos os momentos. Teremos em setembro, não é, por proposta do Santuário, um jubileu dos jovens. E, portanto, estamos a apontar que este itinerário mariano e catequético e vocacional, etc., prepara os jovens para participar no jubileu, no contexto do centenário das aparições. Formar a consciência dos jovens é uma aposta da Pastoral Juvenil em Portugal. Para além dos momentos mais lúdicos, como são os festivais da canção cristã, os jovens vão ter a oportunidade de refletir, já nas próximas jornadas nacionais, sobre a ideologia de género. Vai centrar-se sobretudo assim, da reflexão sobre um grande desafio que hoje é colocado, que é a questão da ideologia do género. Não é? O Papa, no discurso que nos entregou aos bispos, em 7 de setembro do ano passado, entre outras coisas, o Papa diz que é necessário formar a consciência cristã dos jovens. Desde a arte e a cultura, como o festival, desde a formação, como serão as Jornadas Nacionais da Pastoral Juvenil, como a peregrinação, como será o Fátima Jovem, com este tema que será o tema mariano inserido nas celebrações do centenário das aparições de Fátima, e este tema mariano inserindo no Jubileu dos Jovens em colaboração com o Santuário, que nos fará vivenciar de uma forma ainda mais doce, terna e meiga este convite e também esta caminhada espiritual. A continuidade do espírito de Cracóvia e o centenário das aparições de Fátima são as grandes apostas da Pastoral Juvenil para o próximo ano pastoral. Uma vindima solidária no Centro Jovem Tabor, em Setúbal, lembrou que há muito em comum entre o cuidar da vinha e o cuidar da vida. É o Centro Jovem Tabor, perto de Setúbal. É uma casa de acolhimento para jovens que estão em risco social. Aqui moram 24 rapazes que querem projetar e pôr em prática uma vida diferente. Para tal, tudo é um auxílio precioso. Até o cuidar da vinha a ajudar na vindima. É o que fazem todos os anos, mas há um dia especial. Os familiares e os amigos da casa chegam para ajudar. Desta vez, até veio o bispo da diocese, para quem a vindima gera sempre um ambiente especial. A época da vindima e tudo aquilo que diz respeito à vinha é qualquer coisa que nos diz muito. E fazê-lo aqui numa instituição de solidariedade deste tipo é muito, muito interessante e muito significativo. Porque já o trabalhar na vinha é uma parábola não é do fazer-se simplesmente, mas é do ter tempo. A vinha precisa de carinho, precisa de cuidado, não pode ser puxada, mas pode ser educada, reconduzida, e portanto fazer isto aqui, a vindima, numa ocasião destas e aqui nesta casa, é muito interessante. É conhecida pela Dona Ermelinda, mas esse era o nome da sua mãe. Leonor Freitas desenvolveu a vinha na Península de Setúbal e é hoje um nome incontornável nos vinhos portugueses. Nunca perdeu o contacto com o campo e a sua empresa cuida com especial carinho desta vinha de vides e de vidas. Isto é de facto o meu reencontro
com as minhas origens, é o reencontro com aquilo que eu gosto muito, é o reencontro com a sociedade e é o reencontro com a formação que eu fiz, que sou assistente social de formação. Portanto, estou aqui completamente integrada, completamente feliz e também em minha casa os meus técnicos vivem o projeto Jovem Tabor, também com solidariedade, com amor, e queremos que esta vinha seja um exemplo e que para o ano ela vai estar muito melhor, de certeza. E as pessoas que cá trabalham também. A casa trabalha em grande proximidade com a Segurança Social. No distrito de Setúbal, a responsável foge da frieza do gabinete para o contacto com a realidade. Ajudar a crescer com valores e trabalhar para a dignidade destes jovens, destas pessoas que aqui se vão formando, é o essencial e estaremos cá sempre do lado da solução, que é para isso que nós existimos. Entre os amigos desta casa, alguém que não trabalha sem cantar. Toy sente que deve estar próximo daqueles a quem a vida não deu tantas oportunidades. Partilhar, ser cúmplice de coisas boas, ser solidário com pessoas necessitadas. Amanhã seremos nós provavelmente os necessitados e serão os outros que necessitaram de nós que nos poderão vir ajudar. Aliás, isto no ciclo da vida vê-se. É o pai que trata do filho e mais tarde será o filho a tratar do pai. Isto é o ciclo da vida e, portanto, é neste ciclo de vida que nós temos que perceber que somos apenas mortais, nascemos todos nus, somos todos iguais e é nesse pé de igualdade que nós devemos ter igualdade de oportunidades. Quando a sociedade não proporciona a algumas pessoas as mesmas oportunidades que a outros, então aqueles que tiveram melhores oportunidades devem vir, chegar aqui e dizer, estamos aqui para vos dizer, vão ter a mesma oportunidade que eu já tive e vocês ainda não tiveram. Mas estamos sempre a tempo de as ter. O dia homenageava ainda o engenheiro Manuel Carlos Vaz Pereira, um responsável por esta casa que deu muitos anos da sua vida a este projeto. Tornou-se um itinerário para cada jovem que o abraça para poder regressar à vida de outra forma. O dia de hoje é a continuação de um projeto da Vindima Solidária, que tem como principal objetivo transmitir competências aos jovens. Todos os anos, isto é um projeto que se insere num projeto do Moscatel Solidário para a região, em que nós procuramos partilhar não só com os jovens, com as famílias, com os colaboradores e com os amigos da instituição, aquilo que é algo que é simbólico, portanto que é uva, portanto que é vindima. Este projeto é importante porque se insere nos projetos estruturantes que apoiam o projeto de vida dos jovens. Portanto, é uma ferramenta, portanto, ensiná-los a vindimar, ensiná-los a ter o gosto pela vinha, é de facto importante. Para toda esta gente bonita. Uma vindima solidária, um dia de trabalho, mas ainda mais de festa. Um gesto de carinho por quantos se esforçam por uma reconciliação com a vida. E a vida seja melhor, com um bom copo de vinho e um abraço de amor. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclesia.pt. E Deus fez-se célula, um livro que vai ser apresentado esta sexta-feira em Lisboa e agora analisado neste programa com António Pinheiro Torres, convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. O tema do livro já o enunciei, sobre o valor da vida. De que forma é que é apresentado por este autor? Eu acho que é muito interessante, porque está apresentado... Manuel Martínez Celas, vamos indicar primeiro o autor. Exatamente, tal e qual, Manuel Martínez Celas, que eu aliás estou com curiosidade de o encontrar, porque só me submeteram um livro e para prefaciar, mas li com muito interesse, porque eu acho que o livro está muito simples e tem o argumentário fundamental, sobretudo nas questões do aborto e da procriação medicamente assistida, mas depois também acena outras questões da bioética e da igualdade de género. E introduz, enfim, a maior parte do argumentário é conhecido, mas é muito bem retomado, também alguns pontos de inovação, sobretudo nas questões das barrigas de aluguer e da procriação medicamente assistida. Houve aqui algumas coisas que aprendi quando estive a ler, e uma outra que eu sou advogado, tenho mais dificuldade em reproduzir, que é sobre a questão dos gêmeos e das quimeras. E por isso parece-me um instrumento muito útil, porque há uma geração de pessoas que tivemos empenhadas na defesa da vida, tivemos que estudar com muita profundidade, mas há uma geração de gente nova que não teve acesso a este tipo de argumentários e que é muito interessante que sejam conhecidos.
E, ao mesmo tempo, os argumentos do livro é engraçado, porque tem argumentos de caráter religioso, aliás, o próprio E Deus fez célula, mas depois argumentos de caráter filosófico, científico, uma diversidade de gamas de saberes que é muito interessante, cruza tudo de uma forma muito engraçada. Ciência e fé, é nestas duas perspectivas que o autor analisa a encarnação e a origem da vida? Exatamente. E, ao mesmo tempo, como depois a ciência vai mostrando que aquilo que diz a fé é mesmo, de facto, aquilo que acontece e que acontece na vida. E, ao mesmo tempo, fundamentando-a muito bem. Também esta questão de que, de facto, esta tarefa da defesa da vida é uma tarefa de que aconteça aquilo que Deus quer que venha a acontecer, quer dizer, que se revela a vida naquilo que ela tem de surpreendente, do que venha a acontecer na vida, mas que é também uma tarefa em que se colabora de alguma forma com Deus na própria criação. E o autor define como um milagre. Exatamente, como um milagre, porque de facto, se nós olharmos para aquela pequenina célula, ninguém diria o que é que daquilo pode surgir. E, sobretudo, o aborto trata-se da interrupção de toda a possibilidade daquela história pequena. Eu, no prefácio, aliás, digo que também este livro é pequeno, mas também este livro encerra uma potencialidade muito grande de conhecer e de amar e respeitar a defesa da vida e da dignidade humana também. Na apresentação deste livro, que oportunidade de debate vai acontecer também com o próprio autor? Exatamente, vamos ter essa ocasião, até mesmo dele nos contar o que é que o animou, porque também há uma generosidade, isto comove muito, quer dizer, porque há uma generosidade da pessoa que leva tão a sério aquilo que encontrou e aquilo em que acredita, que tem a necessidade de comunicar aos outros e de dar aos outros. É também uma vida que se dá, e isso é muito interessante, eu estou com muita curiosidade de estar com ele por causa disso também. Neste debate em torno da vida, o livro, que contributo é que traz? O livro traz, como eu disse no início, traz um argumentário muito preciso e também histórias concretas muito precisas e, portanto, é uma grande ajuda quando se está a falar sobre estes temas, poder estar municiado, digamos assim, desta informação tão precisa, não propor apenas uma causa, mas também factos, e isso enriquece muito qualquer discussão. Um exemplo desses argumentos? O exemplo desses argumentos é o que não se conhece em relação às consequências da procriação medicamente assistida. A procriação medicamente assistida é recente, estamos a falar de algumas dezenas de anos, e, portanto, ainda não é possível perceber quais são as consequências ao nível da saúde das pessoas que são geradas dessa forma. E existem diversos interrogativos que o autor põe e que é muito interessante para lançar, digamos assim, a dúvida se isto será ou não uma boa ideia. É uma problemática que está em debate na sociedade portuguesa, europeia e em todo o mundo, mas concretamente em Portugal, e creio que é a vice-presidente da Federação Portuguesa pela Vida, não é? Há causas de defesa da vida que estão em cima da mesa e ameaçadas também por leis que vão avançando no seu processo legislativo e estão concluídas mesmo, nomeadamente a procriação medicamente assistida. Tal e qual, e das barrigas de aluguer. De facto, digamos assim, em dossiês abertos, porque há dossiês nunca tão fechados por natureza, como a questão do aborto, que é uma questão que continua pendente na sociedade portuguesa e com números trágicos e com uma realidade, sobretudo, que estraga a vida das pessoas, das famílias, das mulheres e, propriamente dito, das crianças que não chegam a nascer. Mas, digamos assim, politicamente temos 3 dossiês abertos, 2 que são a questão das barrigas de aluguer e da procriação medicamente assistida, que têm leis já aprovadas, publicadas, promulgadas, etc., mas que está a tentar suscitar a questão da constitucionalidade dessas leis. Por um lado, por uma iniciativa de um grupo parlamentar no que diz respeito às barrigas de aluguer e depois grupos de cidadãos que vão tentar junto do Provedor da Justiça que também seja verificada essa constitucionalidade. Mais quente, digamos assim, e como a chegar é o debate sobre a eutanásia, que vai ser um debate grande sobre a vida e a morte na sociedade portuguesa, sobre a maneira como nós olhamos para o envelhecimento, como olhamos para a nossa própria vida, para o valor da vida e do pedido de ajuda que é o envelhecimento, sobretudo na fase terminal. E neste ponto há uma petição chamada Toda a Vida Tem Dignidade. Aliás, o site também é todahavidatemdignidade.org. É uma petição que pretende provocar, digamos assim, a Assembleia da República a que debata este tema em profundidade, mas no sentido da proteção da vida humana. E que vem numa altura do debate em que já se encontra no Parlamento uma petição a favor da eutanásia. E, portanto, é muito importante que a sociedade portuguesa se mobilize, fazendo sentir ao Parlamento de que não existe apenas uma voz nesta questão e que não é inevitável que a eutanásia venha a existir em Portugal. E por isso era muito importante que sejam angariadas as assinaturas, seja em papel, descarregando o impresso no site que eu indiquei, seja online, também se encontra no site da petição pública, enfim, facilmente quem está habituado com a internet
saberá encontrar. Qual é neste, claro, sendo contra a eutanásia, qual é a posição da Federação Portuguesa pela Vida no processo legislativo que pode iniciar-se em Portugal? A posição da Federação Portuguesa pela Vida foi primeiro o lançamento desta petição para que no momento em que seja debatida a questão no Parlamento, se faça perceber que a sociedade portuguesa não tem a opinião publicada, digamos assim, mas uma opinião que não é favorável à questão da eutanásia. Este é o primeiro passo. E depois prepararmos todo o processo que poderá conduzir eventualmente à realização de um referendo, porque é uma questão tão grave que seria bom que não ficasse limitada às quatro paredes do Parlamento. E o referendo é a proposta da Federação Portuguesa pela Vida? Nas atuais circunstâncias parece-nos que sim, até porque nenhum dos partidos, com exceção de um pequenino partido, aquele do PAN, nenhum dos partidos, quando se candidatou nas últimas eleições ao Parlamento, fez qualquer proposta nesse sentido, favorável ou desfavorável à eutanásia. E, portanto, justifica-se devolver a voz ao povo para que se possa pronunciar. Com o principal argumento que o que está em causa aqui é uma falta de informação sobre esta questão? Os dois principais argumentos são, por um lado, não é inevitável que a nossa fase terminal de vida seja uma fase horrível, dolorosa, passada na maior das dores. Existem, graças a Deus, os cuidados paliativos e, portanto, a pessoa pode morrer serenamente. Hoje em dia a ciência já tem meios de o proporcionar. E, por outro lado, uma pessoa que se encontra naquela situação terminal, aquilo que pede é o amor e o carinho de quem o rodeia. Nós sabemos que muitas vezes isso é difícil, nós próprios temos a experiência com os nossos pais, muitas vezes em condições dessas, mas ao mesmo tempo também percebemos, olhando para eles, é o meu pai, é a minha mãe, quer dizer, é quem me criou e, portanto, aquela situação em que ela está, o que pede é a minha companhia, tal como os meus pais me fizeram companhia quando eu era pequenino e não era capaz de nada. António Pinheiro Torres, agradeço ter estado aqui neste programa e felicidades para este trabalho de defesa da vida que vão promovendo. Muito obrigado e parabéns à Eclésia também pelo seu trabalho. Muito obrigado por isso. Nós, mais logo, estamos consigo também na rádio, na Antena 1, onde fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.